Bem-vindo à disciplina de Circuitos Eletrônicos 2. O transistor de efeito de campo FET 2. Polarização do FET, parte A. Os circuitos de polarização comum do FET são semelhantes aos circuitos que a gente utilizou no transistor bipolar de junção para fazer a sua polarização. Então, nesse caso, a gente vai ver aqui circuitos de polarização fixa, circuito de autopolarização, circuito de polarização por divisão de tensão, circuito de divisão por feedback. Então, aplicados a quem? Aos transistores FET do tipo JFET, do tipo MOSFET depressão e do MOSFET intensificação. Nessa videoaula, a gente vai tratar do JFET na polarização fixa e na autopolarização. Ou seja, nós vamos tratar dessas duas formas de polarização do FET. Relações gerais que a gente tem dos FETs são que a gente considera que a corrente de gate ela é igual a zero, já direto. Então, por quê? Porque quem faz a parte de controle da corrente do dreno é a tensão VGS. E do lado do dreno, a gente vai igualar já diretamente a corrente do dreno com a corrente da fonte. Ou seja, tudo que passa pelo dreno, a parte do dreno, passa pela fonte em um transistor do tipo FET. Ou seja, os JFET e os MOSFETs. Para o JFET e os MOSFETs do tipo depressão, então para esse JFET e os MOSFETs de depressão, a gente vai utilizar como equação de transferência a equação de Shockley. Ou seja, diferente dos transistores bipolares de junção, que era o beta, que fazia essa transferência da base para o coletor, agora nos transistores JFET e no MOSFET do tipo depressão, quem vai fazer essa transferência vai ser a equação de Shockley. Ou seja, os JFETs diferem dos BJTs, ou seja, dos transistores de junção bipolar, devido à sua relação não linear da porta, ou seja, do gate, para corrente de dreno, diferentes do que a gente tinha antes para os transistores bipolares de junção. Configuração de polarização fixa. Considerando então na polarização fixa a corrente de gate igual a zero, se a gente pegar esse circuito desse lado que está aqui e estabelecer a tensão em cima desse resistor RG, vai ver que com a corrente IG igual a zero, o valor que tem de tensão aqui é igual a zero, eu posso fazer um curto-circuito, ou melhor dizendo, que a própria tensão VGG, que foi colocada aqui nessa fonte, ela aparece aqui no VGS. Ou seja, o VGS é igual a menos VGG. Nesse circuito de configuração fixa, a gente tem então a necessidade de duas fontes, o VDD e o VGG. Portanto, não é um circuito muito utilizado. E dá para utilizar outras polarizações onde eu evito o uso de duas fontes. Nessa polarização, então, eu tenho aqui a relação VDS, que é VDD menos a queda de tensão sobre o resistor RD, sobre esse lado do transistor. Enquanto que a relação que eu tenho desse outro lado do transistor aqui é que meu VGS é igual a menos o VGG. Eu pego e traço a curva de transferência, seguindo a equação de Shockley, e nessa polarização vou pegar então essa constante, esse valor constante de VGG, e já adotá-lo com o meu VGS quiescente. É uma constante. Traçando uma reta nesse ponto, essa reta aqui que é
de VGS, que é no valor de VGG, aonde ela cruzar com a minha curva de transferência, eu vou ter o meu valor da corrente de dreno quiescente, ou seja, meu ID quiescente. Dessa forma, a gente pode ver que eu consigo polarizar o transistor com essa corrente ID quiescente e aí conseguir encontrar todos os valores como VDS, VDS, VD, VG para a configuração polarização fixa do transistor. Um exercício, então, vamos determinar esses valores aqui de VGS quiescente, ID quiescente, VDS, VD, VG e VS. Então, utilizando a equação de Shockley, a primeira coisa que faz é traçar a curva. E depois que eu tracei a curva, utilizando essa equação, faço uma sobreposição da reta, que é o valor constante de VGS quiescente, que é igual a VGG, menos VGG no caso, e eu vou ver que onde ela encontra, que é esse ponto aqui, vai ter o meu valor de IQ quiescente. Com esse valor de Q quiescente encontrado, eu consigo então fazer todos os cálculos usando as equações e encontrar aqui os valores de VGS quiescente, que era o próprio 2 volts, está aqui. Encontrei meu I quiescente, utilizando essa reta, mas poderia ter utilizado também aqui, né, com o valor de VGS quiescente aqui, nessa equação de Shockley. O meu VDS, que é aquela de tensão que eu tenho entre o dreno e a fonte aqui, pode ser especificada como o valor de VDD menos a queda de tensão sobre o resistor de 2K, então vai dar aqui um valor de 4,75, que é o próprio valor de VD, porque ele está aterrado, a fonte está aterrada, e o meu valor de VG vai ser de 2 volts negativos, e o VDS 0 volts, está aterrado direto. Então eu consigo encontrar os valores de polarização fixa desse JFET para esse determinado valor de tensão VGG colocado. Configuração com alta polarização. Na configuração com alta polarização, a diferença é que eu coloco agora um valor de RS, que é um resistor da fonte. Esse resistor da fonte permite que eu retire aquela bateria que eu tinha aqui antes, então não preciso mais ter aquela outra fonte de alimentação. Por quê? Porque devido à VDD, ela vai gerar aqui uma queda de tensão que vai refletir para VGS, porque aqui eu vou considerar que a minha corrente, novamente aqui, IG é igual a 0, e a queda de tensão dessa resistência pode ser colocada como um curto-circuito. Então não há mais a necessidade de duas fontes devido a colocação desse resistor RS. Aquele meu circuito, então, pode ser modelado dessa forma, onde eu tenho aqui simplesmente um aterramento de G, do ponto G, né, do gate, para o terra. E verificando aqui, então, essa malha do circuito, eu tenho, então, que o meu VGS pode ser expresso como menos o valor de V de RS, que é o I do dreno, que está passando aqui, multiplicado por RS lei de Ohm. Então, meu VGS ele vai ser menos ID vezes RS. Posso até substituir isso na equação de Shockley para encontrar esse valor de ID de alta polarização aí. Para fazer o cálculo da autopolarização, então, a primeira coisa que a gente verifica, através das relações que a gente tem, né, que eu preciso levantar a minha curva de transferência utilizando a equação de Shockley. Está aqui. A partir que eu levantei essa equação de transferência e sabendo que as relações que eu tenho aqui para esse transistor do lado
do dreno para a fonte, onde eu tenho o VDS igual a VDD menos a queda de tensão em RD e RS, então está aqui. E o meu VS agora vai ser o meu ID vezes RS. Então, fazendo todas essas relações aí, encontrando, depois de ter encontrado a curva, eu vou tratar então do quê? Traçar a curva relativa a VGS, que nesse caso aqui, a gente viu por essa malha, de que o meu VGS é igual a menos VRS. Ou seja, VGS é igual a menos ID vezes RS. Isso é uma equação de uma reta que passa pela origem. Então, um ponto dela eu já tenho, que é esse ponto que está aqui. Basta pegar um ID menor que o IDSS aqui, em algum determinado ponto, por exemplo, aqui, o IDSS sobre 2, nessa equação, junto com o valor de RS, e aí eu vou ter um outro ponto. Está aqui um outro ponto. Então eu consigo, através desses dois pontos, traçar uma reta. Depois que eu tracei aquela reta, eu faço a sobreposição dos dois gráficos. Ou seja, eu tenho aqui meu gráfico de transferência e a minha reta relativa à parte de VGS. O ponto onde houver o cruzamento, esse cruzamento, é o meu ponto onde eu tenho aqui o meu VGS quiescente e o meu ID quiescente. A partir de que eu encontrei meu ID quiescente, isso eu vou chamar de o cálculo feito através do método gráfico, eu consigo encontrar aqui todas as relações, tanto da parte do lado gate source, como na parte dreno source, para o meu circuito de alta polarização. Um exercício. Então, eu tenho aqui uma configuração de alta polarização, onde eu tenho aqui minha equação de Shockley, porque é um JFET. Está aqui minha curva de transferência para esse circuito. Tenho que traçar a reta relativa à parte de VGS, que ela é igual à queda de tensão que eu tenho em RS, negativa, né? Essa reta, então, ela passa no eixo zero, encontro um ponto aqui, onde eu tenho um ID que é menor do que o IDSS, que no caso é esse daqui. E aí, simplesmente, com dois pontos traçados aqui, ó, dois pontos traçados, eu pego e traço essa reta que sobrepondo sobre essa daqui, tá aqui ela sobreposta aqui, vai cruzar num determinado ponto Q. Esse ponto Q, então, vai me fornecer o valor de VGS quiescente e o meu valor de D quiescente. Esse é o método gráfico. Então, eu tenho meu VGS quiescente, meu ID quiescente, calculo através das expressões aqui do dreno para a fonte aqui, o VDS, depois o VS, o VG e o VD. Então, esses valores são encontrados para esses cálculos que a gente realiza. Tudo bem, pessoal? Ok? Até a próxima.